Pessoal, então no vídeo anterior eu mostrei como é que a gente faz essa montagem inicial do corte, marcando o nível do piso, um nível preliminar aqui de forro, do teto, não sei se é forro ou se é laje por enquanto, e a representação da parede cortada e da janela cortada. Vocês vão ter uma situação também de representar as janelas vistas, então vocês vão tentar reproduzir aí da forma mais fiel possível como é que é a janela quando você olha, a porta ou a janela quando você olha de frente para ela. O que vocês têm que ter em mente aqui, é que são elementos vistos, Tudo que está da linha do corte agora para cima, ou para frente, vão ser elementos vistos. Então, vocês vão ter que trabalhar agora com com os layers, que são esses layers aqui, pena 0, 1, 2, 3, 4, 5. A gente deixa o 6, a linha mais grossa, para representar o que é cortado. Essas outras é para a gente ir fazendo a gradação de profundidade conforme o caso. Então, se eu voltar aqui nesse corte, eu tenho outros elementos vistos. Nesse ponto aqui eu vejo a quina desse pilar. Então, como é que eu vou fazer a quina desse pilar? Ela está mais ao fundo. No meu desenho aqui, eu não tenho nada que esteja mais num plano mais próximo. Então, eu vou botar ele em linha 0,3, que é como se fosse um primeiro plano, e o que está na parede ao fundo eu vou fazer com mais fino, uma linha mais fina. Então, vou pôr aqui pena 0,3, XL, Enter, V, Enter, para puxar a referência. Aí eu vou puxando, eu estou marcando agora os elementos vistos. Aqui também tem um dentezinho de pilar. Eu acho que de planos vistos é esse. Então eu estou delimitando esse plano visto, estou delimitando este plano visto. Aí no desenho isso vai ficar como uma linha vertical, aqui mesmo. Trim, Enter, delimito o limite. Então isso aqui são a representação dos pilares vistos. Para a janela, a mesma coisa. Eu vou marcar as aberturas. Então, pena 0... Ai, meus layers estão duplicados aqui. Pena 0,2. Eu mostrei para vocês assim, em letra maiúscula. Enfim. Eu mudei Então, X-line, Enter, vertical. E aí eu marco a largura da janela, no corte aqui. Então, quando a janela é vista, essas duas linhas representam a largura dessa janela. Então, estou marcando a largura de todas as janelas, da porta e do que mais estiver sendo visto. A bancada eu vou fazer à parte. Então, aqui eu tenho a referência das alturas das janelas. Eu tenho que marcar agora a altura do peitoril, usando o offset da planta e a medida do peitoril, considerar aqui 1 metro. Então, vou puxar a linha de 1 metro, mais a altura da janela. Vou fazer um outro offset. Vou considerar que as janelas têm a mesma altura aqui, Então, os retângulos das janelas, o vão de abertura tem essa medida. Então, vou desenhar aqui, posso pegar a referência, pode dar trim e mudar as linhas de lugar, ou eu posso desenhar um outro retângulo aqui por cima. Rectangle. E desenho um retângulo. Desenho um retângulo. A janela do banheiro tem uma altura diferente. Então eu vou deixar para marcar ela depois. E aí eu posso apagar as linhas de referência. Essas daqui também só servem para essa janela, então também posso apagar. Então aqui eu representei o vão de abertura. Então a linha pena 0,2 está me indicando que esse vão está numa parede que está num plano mais recuado.
Se eu quiser representar aqui como essa esquadria é vista, aí eu vou desenhar tudo com linhas mais finas, porque aí é tudo no mesmo plano. O desenho da esquadria vai ser sempre com linha mais fininha, no caso pena 01. A minha janela lá é uma coisa assim, ó. Aí eu gosto de fazendo com retângulo. Então ela é de 2 folhas. Então ela tem 2 retângulos aqui. E ela tem... eu vou fazer mais simplificado. Ela tem uma espessura, né, a janela de madeira com os pedaços de vidro. Então eu tenho um retângulo aqui, ó. Eu posso fazer um offset do retângulo com a largura que eu vejo da esquadria. Vamos supor que seja 5 centímetros. Então aqui eu tenho a janela. Mas não é exatamente assim, ela tem 2 vidros. Aí vocês vão ter que ir desenhando, né, modificando o desenho aí, usando os comandos. Né, posso dar um mirror aqui. Enfim, vocês vão desenhar... Opa! Mirror. Para fazer um espelho, pego o ponto médio. Né, desenho de um lado. Ela tem mais divisões, ó, mas isso aqui é como se fosse o vidro. E aí tem divisões internas aqui ainda. Aí eu posso fazer uma linha guia e vou fazer mais 1.5. Vou fazer uma genérica aqui, ó. Então a minha janela lá é uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu tenho um pano maior, essa parte mais larga é uma estrutura de madeira, do requadro da folha, e aí ela tem uma divisão interna. Então eu desenho uma, copio para outra, as duas são iguais. Eu posso pegar esse desenho e copiar, né? Ou eu posso usar o mirror também, se for um desenho espelhado. Posso usar o mirror, usar a linha de divisória para fazer um espelho. Apaguei, não queria apagar, então vou fazer de novo. Mirror. Não quero apagar o objeto origem. Então aqui eu tenho o desenho da esquadria. Aí alguns detalhes que vocês têm que observar. Então assim, todos esses desenhos de detalhes, pena 01, é uma linha fina. Como eu fiz um retângulo aqui, ó, esse retângulo está na frente do retângulo maior, igual esse do lado aqui, que é o vão de abertura. Então tem um comando para isso, que é o draw order. Eu quero mandar esse retângulo 01 para trás, eu quero que apareça a linha amarela, né, que ela é prioritária aí na hierarquia das linhas. Então eu selecionei os retângulos e dou um draw order, dr, draw order, né, eu estou mudando a ordem do desenho na tela. Então eu tenho 2 linhas em camadas diferentes, e aí eu vou mandar para trás ou trazer para frente. Então eu estou mandando para trás. Aí apareceu agora a linha amarela. A representação de vidro, eu gosto de usar a achura sólida para indicar o vidro. Então eu escolho aqui a achura sólida. Posso escolher o layer, vou ter que mudar o layer já já. E aí eu vou clicar e vou fazer a achura. Nesse caso aqui, ó, eu quero que seja tudo uma coisa só. Então eu não vou marcar... deixa assim. Opa. Meu Deus, fiz errado. Vou fazer de novo. Cliquei sem querer num lugar aqui. Então fiz a achura sólida.
está toda no, né, um objeto só, e eu vou colocar ela no layer Solid Vidro. Então, esse layer Solid Vidro e esses layers Ashura sólida de alvenaria, de estrutura, essas cores são cores que a gente vai querer que saiam coloridas na impressão. Vocês já tiveram alguns problemas aí, né? Visualizaram o que pode acontecer na impressão. Então, essas cores, né, que eu estou usando sólido aqui, ó, eu vou querer que isso saia verdinho ou num tom de cinza clarinho para me dar a ideia do vidro. Então, essa cor eu vou ter que prestar atenção. Ó, a cor Ashura sólida, que é a cor 117, eu vou ter que depois mudar na tabela de penas. Fazer esse parêntese aqui, ó, lá na tabela de penas, para que ela apareça verdinha assim, ó, na folha, essa cor tem que estar aqui na minha tabela de penas, a cor 117 está definida para sair pela cor do objeto. No caso do vidro, eu ainda usei esse screening, ele vai preencher 25%. Então, é o efeito... Ó, esse verdezinho aqui é mais clarinho um pouco do que se ele tivesse 100% do que o verde que está aqui no fundo preto. Então, isso é a representação de vidro, eu tenho uma representação da esquadria. Eu poderia indicar ainda um sistema de abertura. Depois eu vou fazer com mais detalhes, fazer um mapa de esquadrias com vocês mais adiante. Mas aqui eu poderia fazer ainda uma linha de abertura usando o layer projeção, indicando que essa janela, essa representação aqui com essa linha, indica que aqui tem dobradiça e essa é uma janela de abrir. Ela tem um giro como se fosse uma porta. Mas não precisa preocupar com isso não, vamos preocupar só em desenhar a esquadria como ela é vista. A porta aqui é a mesma coisa, né? Essa janela do banheiro, que é essa janelinha aqui, ó, é uma janela alta, então eu tenho um peitoril mais alto. Nem sei que altura que é, vou pôr aqui 1,60 m. Vocês vão fazer as medidas de acordo, mais 50 de altura da janela. Eu acho que, na verdade, essa janela é mais alta no meu caso aqui. Ou mais uns 20 centímetros para cima. Aí faço um processo parecido. Ó. Essa janela do banheiro, desenhei um retângulo, apago as linhas de referência, mudo o layer. Toda hora tem que mudar layer, viu, gente? A gente muda o layer para fazer uma coisa, vai fazer outra, tem que estar em outro layer. Então está aqui. Essa janela é uma mais simples, é só um basculante, então eu vou só representar uma espessura da esquadria, aqui com 5 centímetros. Essa linha interna, mais fininha um pouco. Aí posso pôr a Ashura de vidro aqui também, né? Match Properties para coincidir o layer. Então eu clico no layer que eu quero e ponho lá para coincidir. Então, mesma coisa. A porta, vocês vão marcar a altura da porta. A biblioteca que eu passei para vocês tem algumas portas vistas, né? Uma estrutura da porta. Que aí aqui é o contrário. A janela, normalmente, a esquadria está para dentro do perímetro do vão. Na porta, a gente está delimitando aqui, ó, o vão de abertura. E a representação dela aqui está esquemática, né? Não tem todos os elementos representados aqui na planta. Na elevação, a gente vai representar alguns itens extras aí. Então, eu vou fazer a altura da porta com 2,10. Eu posso fazer um retângulo aqui. Às vezes eu acho mais fácil fazer um retângulo por cima e apago as linhas de referência. Isso aqui vai para o layer pena 02. Deixa eu pôr no layer pena 02 de uma vez.
posso dar um trim, ó. Como é um retângulo, tem uma linha sobreposta aqui, eu posso cortar ela, trim, enter, enter, cortar aqui embaixo, porque eu quero só essa borda. Porta de madeira, como essa que a gente tem na nossa sala de aula aqui, ela tem uma moldura que a gente chama de alisar, ou tem outros nomes, eu chamo de alisar. Ela tem uma largura que eu vou dar um offset. Normalmente é uns 7 centímetros, 5, 7, 10, varia um pouco de porta para porta. Fazer com 7. Então, é uma borda. Nesse caso, a borda é externa ao vão. Ó. O vão de abertura é a medida interna que tem que corresponder com a abertura da planta. E aí, essa linha externa, eu vou fazer ela mais fininha também, pena 0,1. Aí vocês podem fazer um desenho da maçaneta, ver a altura da maçaneta, porque o desenho da maçaneta vai me dar uma pista do lado que a porta abre, né? Ó, se a maçaneta está à direita, é porque ela vai abrir para o outro lado. Então, posso desenhar uma maçaneta esquemática aqui, ó. Uma maçaneta e uma fechadura. Então, está aí um desenho de uma porta. Então, isso são as portas e janelas vistas. Vocês vão fazer, vocês vão ter pelo menos uma situação dessa nos cortes que eu marquei para vocês, para representar como que ela é sendo vista de frente. Observando esses princípios de hierarquia de linha e da aparência do desenho.